Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma make. Já estou com o meu rosto limpo, lavadinho, e a gente vai começar pela sobrancelha. Eu sempre começo demilitando a minha sobrancelha com sombra, né, preenchendo a minha sobrancelha, na verdade, demilitando eu faço depois. Depois que eu preencho a minha sobrancelha nas áreas onde tem bastante falha, eu venho demilitando com corretivo. Primeiro eu faço esse processo de forma bem delicada e com muita paciência. Faço todo esse acabamento na parte inferior da minha sobrancelha e vou fazendo isso. Quando eu termino, eu venho com o meu primer da Ruby Rose para os olhos e vou passando. Não passo muito, eu passo um pouquinho, dou uma espalhadinha assim como vocês estão vendo, eu deixo dar uma secadinha e daí depois eu venho com o corretivo. Eu começo passando o corretivo com esse pincelzinho e depois eu venho com essa esponjinha mini, dou uma molhadinha nela para ela ficar bem macia e daí eu vou fazendo esse acabamento de forma bem detalhadinha, com calma, para não borrar, para não ficar craquelando. Aí depois a gente vai esfumar. Eu venho com essa paletinha da Kylie, com essa corzinha que vocês estão vendo, e a gente vai esfumando. O processo de esfumar é um processo bem detalhado, tem que ter muita calma, para não ficar uma marcação muito agressiva, muito feia. Então eu vou começando por camadas, começo esfumando um pouquinho, vou espalhando bem, depois eu pego mais um pouquinho de sombra e vou fazendo esse processo. Dependendo da tonalidade que eu quero que fique, eu vou fazendo esse processo por várias vezes. Depois eu venho com essa corzinha um pouquinho mais escura e vou fazer o mesmo processo, só que agora a tonalidade que eu vou querer vai ser um pouquinho mais aparente. Então eu vou fazendo esse processo até eu ver que tá no tom que eu quero. Aí depois que a gente esfumou, a gente vai vir com essa paletinha, esse quarteto neon. Eu vou pegar esse rosa e a gente vai passar bem rente a nossa pálpebra. Assim como vocês estão vendo, eu vou passando com calma, vou aplicando com delicadeza para não ficar muito borrado, ficar um tom bem semelhante. E vou fazendo esse processo. Quando eu termino de fazer isso, aí eu venho com esse fixador de sombra. Ele é um fixador muito bom, muito forte. E vou aplicando assim na minha pálpebra. Eu tenho um pincel só pra isso, porque o pincel ele fica meio melequento. Então eu deixo um pincel específico só pra usar o fixador. Aí eu passo por toda essa área onde eu passei a corzinha rosa neon. E venho com esse glitter que eu já tinha começado a passar. Mas enfim, eu vou passando por toda a área onde eu passei o fixador. E pego aquela corzinha ali que eu indiquei pra vocês e vou esfumando. Eu tentei, o intuito, na verdade, era ficar mais claro, só que eu acabei aplicando muita sombra e eu acabei começando a esfumar mesmo. Mas o intuito era que essa parte que eu estou esfumando ficasse um pouquinho mais clara. Mas como eu já tinha aplicado muita sombra, eu fui tentando esfumar e arrumar minha cagadinha, mas enfim. Agora eu vou vir com essa torre neon, com esse rosa muito forte. Eu vou fazer um ponto de luz com esse rosa. Eu acho que esse ponto de luz rosa fica muito legal, eu acho muito estiloso. Eu adoro fazer com várias cores neon. Indico pra vocês que vocês tentem fazer, se vocês tiverem corzinhas neon pra fazer ponto de luz, fica muito legal. Mas enfim, eu vou fazendo esse detalhe, como vocês estão vendo, vou puxando um pouquinho pra área inferior ali da pálpebra, né? Aí depois a gente vai começar a passar o nosso primer. Eu vou passar esse primer da Natura. Ele é bem brilhoso, tipo assim, ele é surreal de brilhoso. E eu vou passando, vou espalhando pelo meu rosto. E depois a gente vai fazer a parte de baixo do nosso acabamento do olho. Eu pego aquela corzinha que eu mostrei pra vocês e vou passando assim como vocês estão vendo. A boquinha aberta é só opcional, tá, gente? Mas enfim, vamos lá, agora eu paro o delineado. Eu sempre começo fazendo meu delineado com a caneta delineadora. Eu acho que o risquinho fica bem mais bonitinho, bem mais retinho. Aí eu vou tentando fazer o risquinho inicial com a caneta delineadora e depois eu vou fazendo a pintura e preenchendo com o delineador em bastãozinho, assim. Não sei se é bastãozinho que fala, gente. Ai, me deu um branco agora, mas enfim. E daí eu vou fazendo assim, até porque eu acho que a pigmentação desse meu delineador, assim, em bastãozinho, é melhor do que da caneta, porque a minha caneta já tá um pouquinho mais velha e tudo mais. Aí eu acho que fica bem mais pigmentado. Aí eu vou fazendo aos poucos, vou fazendo os acabamentos devagarzinho. O delineado é uma coisa muito delicada, então tem que ir com muita calma, muita paciência. Esse delineado, eu não sei se vocês repararam, mas eu fiz só até a metade do olho.
Aí depois eu vou passando o corretivo nessa parte de baixo com calma, pra não borrar e só pra dar uma disfarçadinha às vezes em algum borradinho que ficou. Mas se caso borrar demais, eu primeiro limpo pra depois passar o corretivo, que senão fica tudo preto embaixo, fica horrível depois, tá? E daí eu vou fazendo esse acabamento pra depois a gente começar a preparação de pele. Eu sempre começo a minha preparação de pele molhando a minha esponjinha pra deixar ela bem fofinha e bem macia, né? Porque eu acho que é o principal. E depois eu venho com a base, eu não venho com a esponjinha seca, que eu acho que o acabamento não fica bom. Eu tô usando a base da Ruby Rose L2, que é a minha cor, que fica mais próxima, né? E olha como o acabamento fica bom com a esponjinha molhadinha. Eu faço toda essa parte do olho pra baixo, depois eu vou passando ali no pescoço. E depois, quando eu termino de passar a base, eu já venho com o pó. Eu tô usando esse da Vult, que ele é bem pigmentado, mas eu gosto também do da Boca Rosa, o Mármore 1. E eu vou passando em toda essa região. E depois os restinhos eu vou passando um pouco na testa, no queixo, nessa região onde geralmente fica mais brilhoso rapidinho, sabe? E daí eu faço esse acabamento também nessa área onde eu vou fazer depois o contorno, que eu acho que fica muito bonito também. Depois que eu termino de passar o pó, eu já venho fazendo o meu contorno. Eu sempre começo com essa área e depois com o nariz, tá? Eu geralmente não faço contorno na testa, nessas outras regiões, eu não tenho esse costume. E o meu contorno no nariz eu tento sempre pegar o mais leve possível pra não ficar muito marcado, porque senão fica muito estranho quando fica o nariz muito marcado. Eu faço só nessa voltinha aí, como vocês estão vendo. Tento deixar o mais padrãozinho possível. E depois que eu termino o contorno, eu venho tirando o excesso do pó. Eu tento deixar o pó o máximo de tempo possível pra selar bem a maquiagem e ficar uma coisa bem duradoura, tá? Eu vou fazendo isso, eu vou tirando todo o excesso. Depois, em seguida, eu já venho com esse iluminador líquido da Natura. Ele é muito, muito pigmentado, tá, gente? Ele é surreal de pigmentado. Eu tava tão concentrada passando ele que eu até esqueci de mostrar melhor pra câmera. Mas eu vou primeiro passando ele e depois eu já venho com o iluminador em pó mesmo, pra passar por cima pra ficar mais iluminado ainda. Quem me conhece sabe que eu não sou de passar muito iluminador, mas nesse dia eu tava empolgada. Aí eu vou passar esse glossinho da Max Love, que ele é meio metalizado assim, e ele é bem bonitinho até. Eu não queria passar batom, então eu acabei passando ele, porque eu sou a louca do gloss, né, vocês sabem disso. E depois eu já venho passando a máscara de cílios por último. Nos cílios postiços eu geralmente não passo, só se é necessário. Caso contrário, eu só passo nessa parte de baixo aí, a boquinha é o máximo, né? Mas enfim, essa foi a make, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o efeito. Simplesmente tô amando ultimamente make neon. Surreal, eu tô amando, amando, amando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa make, dessa narração, enfim, tudo. Comentem aqui embaixo pra mim se vocês gostaram, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.